Bem-vindos todos ao nosso 27º estudo. Vamos revisar então o que nós aprendemos na última lição através das perguntas. Vamos lá então. Onde Deus registrou os 10 mandamentos? Nas tábuas de pedra, 2 tábuas de pedra, exatamente. O que Deus disse a Moisés que construísse junto com os israelitas? O tabernáculo, exatamente. Por que Deus disse aos israelitas que construíssem esse lugar? Para que Deus habitasse com eles, mas também... Por qual motivo existiu o tabernáculo? Isso, era um lugar de sacrifício, era a providência de Deus para o povo não morrer ao pecar. Se o povo não tivesse o meio de ser perdoado por Deus, eles morreriam assim que pecassem. Então era a misericórdia de Deus através dessa construção. Como é que eles tinham que construir o tabernáculo? Deus deu um plano detalhado, não? Bastante. Era exatamente como Deus ordenou. Em qual cômodo do tabernáculo ficava a luz da glória de Deus, chamada de Shekinah? Ficava no Santo dos Santos. E ficava especificamente onde no Santo dos Santos? Sobre a tampa da arca, chamada de propiciatório, entre os anjos, aqueles anjos de estátuas de ouro. Quem era a única pessoa que podia atravessar uma vez por ano a cortina pesada, ou véu, e entrar no Santo dos Santos? Apenas o sumo sacerdote, que nesse caso era quem? Arão, o irmão de Moisés. O que ele devia levar consigo? O sangue de um animal sacrificado. Sem o sangue ele não poderia entrar. O que o sumo sacerdote tinha que fazer com o sangue? Isso, aspergir, lançar sobre o propiciatório. O que é o propiciatório? É a tampa da arca. O que Deus prometeu que faria se o sumo sacerdote fizesse isso? Se o sumo sacerdote fizesse exatamente isso, o que Deus faria? Os pecados do povo de Israel seriam perdoados. Todo aquele ano. O sangue de animais satisfazia a Deus como pagamento pelo pecado? Nós vimos aqui que não satisfaz a Deus. Qual é que é o único pagamento que satisfaz a Deus? A morte. Qual é o único pagamento pelo pecado? Já responderam, parabéns. Deus teria vindo habitar no tabernáculo se eles não tivessem feito tudo exatamente como Deus instruiu Moisés? Como é que vocês sabem? A confirmação que eles fizeram certo foi o que Deus desceu. Que Deus desceu, então eles tinham feito certo. E como saber que Deus não desceria se não fizessem do jeito de Deus? Pela quantidade de vezes feitas. Olha, essa resposta pode ser respondida de maneiras diferentes. Mas basicamente nós temos visto já, nos estudos até aqui, que sempre é do modo de Deus as coisas. E Deus faz a sua parte se o homem cumpre aquilo que ele ordena. Então é do modo de Deus. Se não fosse do modo dele, Deus não habitaria com eles. Os pecadores podem ir até Deus do modo que desejarem. Podem? Não. Como podemos conhecer o modo de nos aproximarmos de Deus? Pela Bíblia. Esse é o modo. Ah, mas se tem um outro livro que não é a Bíblia, esse livro diz como ir? Pode até dizer, mas não é o modo como Deus quer. O que é misericórdia? Segundo o estudo que nós vimos na semana passada. Bom, reformula direito isso. Não é bem isso.
Segundo o que a gente falou na semana passada, misericórdia de Deus. A provisão de Deus para que o homem não fosse morto como merecimento pelo pecado. Então Deus providenciou um modo do homem não ser morto pelo seu pecado. Isso era a misericórdia, é a misericórdia de Deus. Agora, vamos então ao estudo de hoje. Nós vimos até aqui, nos estudos anteriores, que o povo de Israel saiu do Egito, da cidade de Ramassés, não aparece aqui direito, e desceu, costeando aqui, né, o mar, e chegou ao Monte Sinai. E aqui nesse local, Monte Sinai, eles tiveram os 10 mandamentos aqui, recebidos. Também eles tiveram muitas leis recebidas aqui. Na verdade, boa parte dos 5 primeiros livros da Bíblia são leis que Deus deu exatamente nesse lugar. Levítico em especial, é um livro repleto de leis que Deus deu no Monte Sinai. E eles fizeram nesse lugar também o quê? O tabernáculo. Vocês são muito espertos. E eles ficaram aqui aproximadamente 2 anos, ao pé desse monte. Como vocês lembram, alguns estudos atrás eu mostrei como é que é a região do Monte Sinai. É um lugar deserto, não parece muito propício a viver ali. Mas Deus supriu o povo, né? Como é que Deus providenciava para o povo comida? Maná? O que é maná? Pão que tu desejas comer. Maná era um orvalho, na verdade, caía um orvalho, uma espécie de geada, toda madrugada, e eles pegavam aquilo e faziam uma massa, e aí faziam um maná com isso. E esse era feito o pão que tinha gosto de quê? A Bíblia diz que tinha gosto. Diz? Gosto de mel. Azeite, não sei não, hein? Deus não usa azeite não, Deus é saudável. Azeite é saudável também. Não sei de onde. Muito bem. Então, eles estão agora prontos para partir para a terra que Deus prometeu a Abraão. Que terra é essa? Canaã. Quando isso acontece, quando o povo se movia, na verdade quem levantava tudo era Deus. A nuvem de Deus que estava no tabernáculo, ela levantava e se movia. Aí os israelitas percebiam que era hora de levantar acampamento. Então eles levantavam, guardavam suas coisas e chegou a hora de partir. Então a nuvem de Deus se levantou e agora os israelitas, eles também levantam o acampamento e estão partindo para a terra que Deus havia prometido já, Canaã. Aqui tem uma imagem, né, onde é mais ou menos a região de Canaã. Ela não é toda amarela, tá? Eu que fiz isso no mapa. Essa é uma imagem de satélite do Google. E nessa região, enquanto eles estiveram no Egito, nessa região muitos povos fizeram morada aqui. Na época que Abraão vivia aqui nessa região, existiam povos nômades, povos que se moviam o tempo todo. Depois que o povo desceu para o Egito, 400 anos se passaram. E o que aconteceu aqui? Aqueles povos que eram nômades decidiram fazer casa. Então havia muitos povos ali. Mas esses povos, eles eram perversos aos olhos de Deus. Eram povos idólatras. Eles não adoravam Deus verdadeiro. Adoravam vários deuses perversos, como Moloque, Baal. Esses deuses eram, como eu já falei aqui, muito cruéis, realmente. Exigiam coisas terríveis. Então Deus, o Deus verdadeiro, esses deuses não eram deuses, na verdade, isso tudo são demônios, né? O Deus verdadeiro, ele decidiu destruir todos esses povos. Todos os povos de Canaã. Mas a gente se pergunta, ou pode se perguntar, não é verdade que Deus ele não se agrada com a morte das pessoas ímpias? Sim. A Bíblia nos diz na segunda carta de Pedro, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 9, que Deus, ele não quer, aí eu tirei do contexto, mas diz que Deus não quer que ninguém pereça, ou seja, morra, mas que todos cheguem ao arrependimento.
Deus não quer que os povos, aqueles povos de Canaã, aliás, Deus não quer que os povos do mundo, de forma geral, eles venham morrer por causa dos seus pecados. Deus quer que todos se arrependam. Mas esses povos aqui, Deus fez um julgamento contra eles. E sempre que o Deus da Bíblia faz um julgamento, nós precisamos considerar o caráter dele nesses julgamentos. Nós vimos até aqui que o Deus da Bíblia é santo. Ele é perfeitamente justo. Muito mais do que nós podemos definir como justiça, ou achar algo justo ou não, Deus pode fazer isso de forma perfeita. Ele é justo, perfeitamente. Então esse Deus justo, ele decidiu castigar os pecados desses povos de Canaã, os cananeus. Assim como Deus também julgou 2 cidades antes. Que cidades eram essas? Sodoma e Gomorra, que também eram nessa região. Então o povo chega a uma cidade chamada Cades Barneia. Então eles chegaram na cidade chamada Cades Barneia. E eu vou mostrar para vocês onde fica essa cidade. Ela fica, ou ficava, no limite da entrada de Canaã. Então era bem na divisa ali. Quando eles chegaram nessa região, o Senhor ordenou que eles escolhessem, aliás, Moisés escolhesse um homem de cada uma das 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos de Israel eram, na verdade, os 12 filhos de quem? De Israel, ou de Jacó. Então esses 12 filhos, eles formaram 3 grandes famílias. 12 filhos formaram 12 grandes famílias. Então dentro dessas famílias era para escolher um homem representando cada uma delas. Esse homem deveria ser um líder entre essas tribos, né? E esses homens tinham uma missão importante. Eles iriam entrar na terra prometida, Canaã. Eles iriam andar por toda ela, do litoral até as montanhas, e iam ver como é que era a terra. Moisés também, Deus ordenou que eles trouxessem também um fruto de lá, para ver se realmente a terra era boa, né, de plantar. Então podem abrir suas Bíblias no capítulo 13 de um livro novo hoje. Nós vamos abrir pela primeira vez o livro de Números. Quem gosta de matemática, né? O livro de Números, né? Livro de Números, capítulo 13. Nós vamos ler dos versículos 1 a 3. Vou ler então. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim, Moisés fez o quê? Os enviou, obedeceu mais uma vez. Enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Então Deus aqui, Moisés mais uma vez obedeceu a Deus e enviou esses homens à terra. Esse tempo deles de inspecionar a terra durou 40 dias. E vocês imaginam qual foi o relatório deles? Vamos ver aí no capítulo 13 mesmo, os versículos 25 a 33. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles, então, retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a ele e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram o fruto da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés. Vamos ver o que eles vão dizer então. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso.
e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, e os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Então, olhando esse relatório aqui, até li alguns a mais, né, uns versículos a mais, era para ser até o 33, nós vemos dois tipos de relatórios. Aliás, um relatório, mas dois tipos de atitude. Esses homens que falaram antes, que falaram primeiro aqui no texto, eles falaram mentiras, será? Não, eles falaram a verdade. Eles falaram que a terra era boa, mas falaram que os povos lá eram poderosos, que tinham homens de grande estatura e que as cidades eram fortificadas. Então não eram mentiras essas. Mas a questão é que destes 12 homens, 10 deles estavam esquecendo das coisas poderosas que Deus fez lá no Egito e depois do Egito. 10 homens estavam dando esse relatório dizendo que não podia subir, que aquilo era a morte certa, não tinha como vencer aqueles povos, eram muitos povos. Eles tinham esquecido que nada é impossível para Yahvé. Eles esqueceram como Deus libertou eles da escravidão do Egito. Eles não estavam crendo que Deus era forte o suficiente para fazer eles ganhar mais uma vez. Deus foi forte até aqui? Sem dúvidas. Mas agora Deus não consegue mais. Vai além das forças dele. São povos muito poderosos. São muitos povos. Nada comparado ao Egito. Então essa era a mentalidade deles. Agora 2 homens desses 12 creram em Deus. E o nome desses 2 eram Calebe e Josué. Esses 2 homens, eles chamaram a atenção do povo para algo diferente. Agora eu pergunto, será que havia algo diferente neles? Será que eles eram cegos? Ou será que eles eram ingênuos? Será que eles não viram o mesmo que os outros viram nessa visita à Terra Prometida? Será que eles foram para o outro lado e não viram nada disso? O que vocês acham? Viram as mesmas coisas? Sim, eles foram juntos, viram as mesmas coisas. Então eles eram cegos, é isso? Eles não viram daí. O que tinha diferente neles? A fé e a memória. Os outros haviam esquecido, mas mesmo que se algum deles lembrasse, não tinham fé. Então esses homens aqui, esses 2 homens, eles tinham a fé e a memória que Deus era todo-poderoso. Todo-poderoso. Com certeza eles podiam vencer. O que eles viram até agora eram coisas inacreditáveis, que eles nunca viram antes. Então vencer esses povos não ia ser diferente para Deus. Deus prometeu que ia dar Canaã. Deus é fiel, eles já viram isso. Deus ia dar Canaã. Mas, por causa dessa fé, eles puderam dizer essa frase aqui: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Pela fé, eles falaram isso para toda aquela multidão. 2 homens contra 10 homens. E se manteram firmes, dizendo que era possível, mesmo que 10 dissessem que não.
Será que os israelitas, ou para quem os israelitas deram ouvido? Maior número. Maior número? Que isso, gente? Vocês não confiam nos israelitas? Vocês acham que eles iam achar isso, pensar o mesmo que os 10? Vamos ver a reação deles então, no capítulo 14. Obrigado, Matheus, por arrumar. Capítulo 14, vamos ver os versículos 1 a 10. Prestem bem atenção nisso aqui. Isso pode espantar vocês. Naquela noite, nós já lemos esse texto, né? Ou não lemos? Não lemos. Não, eu estou louco. Naquela noite, toda a comunidade começou a pular em altos... Isso? Não, chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. Prestem atenção nos verbos. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Rasgar as vestes para esse povo era um sinal máximo de protesto ou de tristeza. Continuando. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Até aqui. Dá para acreditar nisso? Nós vimos aqui algumas reações, eu vou enfatizar. Eles choraram em alta voz. Eles reclamaram de Arão e de Moisés. Eles disseram que era melhor ter morrido no Egito ou no deserto. Eles estavam dizendo que Yahvé, o Deus deles, estava trazendo eles àquele lugar para quê? Para morrer. Eles estavam com a ideia absurda de voltar para o Egito. E ainda estavam pensando até em esquematizar, né? Escolher um líder para isso. Esse plano estava criando um corpo. Eles estavam até pensando em escolher um líder para voltar. Pessoal, eu não sei o que é mais absurdo aqui. Eu não sei mesmo. Pense, voltar para o Egito, o que eles iam ser lá? Imagina, eu sei que houve muitas mortes aqui por causa de nós. Eu sei que vocês perderam o rei de vocês e os filhos, mas aceita a gente de volta como escravo. Imagina que absurdo. Mas eles estavam pensando nisso. E não só pensando, como eles estavam decididos. Pessoal, eles choraram em alta voz. Chorar de alegria? Não, de tristeza. Era como se alguém desse a notícia assim, ó: vocês chegaram até aqui para morrer. E é isso que vai acontecer com vocês, vocês vão morrer. É isso que eles ouviram. Então, por isso, todas essas atitudes. E agora a gente vê que Calebe e Josué tentaram animar o povo mais uma vez. O que eles fizeram? Eles estavam pensando em apedrejar eles, como se eles tivessem cometido algum pecado, uma loucura. Eles estavam aqui, todos os israelitas, chamando Deus de quê? De mentiroso. Como assim mentiroso? Se eu dissesse para vocês: saiam desse prédio, vai cair tudo agora. E se vocês se comportassem exatamente como estão agora, vocês estariam me chamando de quê?
de mentiroso. Não é preciso dizer mentiroso, a sua atitude já mostra. Quando nós não cremos na palavra de Deus, nas promessas de Deus, nós chamamos Deus de mentiroso. Deus prometeu dar aquela terra uma vez só? Muitas vezes. Alguma vez Deus tinha falhado com eles? Não, mas mesmo assim eles chamaram Deus de mentiroso. Como será que Deus reagiu a isso? Será que Deus fica irado? Ou Deus é só amor? Papai Noel, já viram o Papai Noel irado? O máximo é não dar um presentinho, né? Da criança levada. Deus não é Papai Noel. O Deus da Bíblia se ira. Vocês ficariam irados nessa situação? Com Israel? Eu ficaria. Imaginem Deus. Deus se irou com eles. E vamos ver qual foi a resposta de Deus a eles. O que poderia ter acontecido de pior para esse povo. 26 a 32 nós vamos ler. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Vocês lembram o que é ímpio? Ímpio é uma negação de pio. O que é pio? Alguém que obedece, que ama, teme a Deus. Então o ímpio é o quê? Não obedece, não ama e não teme a Deus. Deus está chamando esse povo assim. Até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Deus dá um adjetivo aos israelitas, né? Murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Como assim? Deus está irado e vai fazer tudo o que eles pediram. Mas observem bem o que Deus vai dizendo. Eu até perdi o texto aqui. Obrigado. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojos de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem da terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão nesse deserto. Como assim Deus atendeu o que eles pediram? Quando eles reclamaram, o que eles falaram? Melhor era ter morrido nesse deserto. Os nossos filhos vão ser tomados como escravos, pois Deus estava dizendo: bom, vocês vão morrer realmente nesse deserto, como vocês queriam. E os filhos de vocês, que vocês temiam perder, não confiando em mim, pois exatamente esses filhos vão entrar em Canaã, e vocês não. Essa sentença de Deus dizia que eles iriam agora morrer no deserto, e apenas os seus filhos veriam a terra prometida. Essas crianças e jovens, não dá para se dizer, mas adolescentes, né? Eles entrariam na terra, mas só os dois, Deus disse? Só essas pessoas? Só as crianças? Quem mais? Josué e Calebe. Os dois entrariam também. Agora, enfatizando aqui algo. Não crer em Deus é algo muito grave, pessoal. Muito grave mesmo. Essa ação de Deus não foi revogada. Eles foram para o deserto e eles, durante 40 anos, um ano para cada dia que os espias, os espiões olharam a terra, um ano para cada dia, eles vagaram no deserto, até que todos morressem. Desobedecer a Deus, não confiar nele, é algo muito grave.
Quando Satanás ele falou a Eva que ela não morreria do fruto do conhecimento do bem e do mal, Satanás ele estava chamando Deus de quê? De mentiroso. Eva acreditou nele? Sim, ela acreditou. Caim ele também não acreditou em Deus e tentou ir do modo dele, trazer uma oferta. E ele foi rejeitado por Deus. Quando Noé dizia ao povo dele, daquela época, que haveria um grande dilúvio, que cairia chuva, esse povo creu? Eles foram aceitos por Deus depois, na arca? Não. Eles não entraram na arca. Os egípcios, eles creram que Yahvé era o único Deus verdadeiro? Não creram. E o preço que eles pagaram por isso foi a morte de todos os filhos primogênitos, a morte do rei deles e a morte de muitos homens, que provavelmente eram pais de família. Deus castiga todos aqueles que se recusam a crer nele. Deus ele teria levado Israel direto para a terra prometida, direto, lutando e conquistando. Mas agora, por causa da incredulidade deles, eles iriam vagar no deserto. Será que agora, depois disso, Israel tomou agora um jeito e decidiu realmente andar direito diante de Deus? Vamos ver. Capítulo 20, pule um pouco. Vamos ver o que aconteceu depois que eles estavam no deserto novamente. Então eles voltaram, saíram de Cades Barnea e retornaram. 20, versículo 1 a 2. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. O que nós vemos aqui com a morte de Miriam? Nós vemos que a promessa de Deus começa a se cumprir, que eles morreriam naquele deserto. Ela foi a primeira. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou para orar. É isso que está escrito aí? O povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Agora, o povo de Israel, por não ter água mais uma vez, eles estavam culpando Moisés e Arão. O que é intrigante aqui é por que os israelitas não pediram água a Deus, se Deus já tinha feito isso. Eu não sei a resposta a essa pergunta. Eles não estavam confiando em Deus. Eu acho que eles achavam que eles estavam conhecendo Moisés. Talvez. Mas por trás disso havia incredulidade, né? Eles não criam que Deus supriria mais uma vez as necessidades. Ou talvez achassem que realmente Moisés era quem fazia. Mas eles assim teriam pedido a Moisés, né? Não ficado bravo com ele. Agora muitas pessoas hoje em dia vivem exatamente como esses israelitas. Em que sentido? Todos os dias Deus demonstra o seu poder para nós. Todos os dias. Como Deus demonstra o seu poder para nós? Como é que Ele demonstra o cuidado dele? Quais necessidades? Quais? Comida? Abrigo? E ar? Ar é uma necessidade? Ficar na terra aqui parado e não sair voando para o espaço é uma necessidade? Para a sobrevivência é total. Todos os dias nós estamos aqui, bem paradinhos. Todos os dias o sol nasce. Todos os dias Deus supre as necessidades de todas as pessoas, seja com chuva, seja com o vento. Então Deus demonstra o seu poder através disso. E mesmo assim, mesmo Deus todos os dias nos fazendo viver, e toda a criação testemunhando sobre a existência e o poder dele, muitas pessoas não creem nesse Deus, assim como os israelitas. E não é por falta de evidências.
Algumas pessoas dizem que não creem em Deus por causa de alguma tragédia que aconteceu com elas, ou com um familiar, alguém próximo. Então, elas culpam Deus por essa tragédia. Agora, em tudo que nós já vimos aqui nos nossos estudos, essa pergunta, como ela pode ser respondida? Qual é o motivo do sofrimento humano? Qual é a razão, qual é o gerador desse sofrimento? É Deus? É o quê? O pecado. Vocês concordam que é o pecado? É por causa do pecado das gerações passadas, da nossa geração, que muitas coisas terríveis acontecem. É por causa do pecado que a natureza também, às vezes, se comporta de maneira agressiva, né? É por causa do pecado que existem as doenças. E é por causa do pecado que existe a morte. Então, com o conhecimento que você já teve até aqui sobre o Deus da Bíblia, talvez algumas coisas precisam ser revisadas na sua mente, no seu coração, sobre o Deus da Bíblia. Essa é uma delas. O mal de tudo não está em Deus, está no pecado. Vamos ver então a resposta de Deus a essa reclamação do povo. No capítulo 20 mesmo, os versículos 7 a 8. E o Senhor disse a Moisés, vamos ver o que Deus vai dizer. Será que ele vai punir esse povo? Pegue a vara e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante dela... Não, e diante desta ou dela... Sim, mas é a mesma coisa, da comunidade. Fale àquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Pessoal, na última vez que Moisés fez algo para conseguir água, que Deus instruiu ele, o que ele fez mesmo? Ele feriu a rocha, bateu nela. Mas agora Deus estava ordenando Moisés a fazer algo completamente novo. Deus estava dizendo a ele para o quê? Falar com a rocha. Consegue imaginar isso? Toda a comunidade reunida. Ele olha para a rocha. Rocha, verta água para nós. Era incrível isso. Isso demonstraria um poder enorme de Deus. Vamos ver então o que aconteceu, se Moisés realmente fez isso. Os versículos 9 a 12. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor. Opa, primeira coisa, ele obedeceu, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. Mais uma vez ele obedeceu, segunda coisa que Deus ordenou. E Moisés disse: rocha, verta água. É isso? Espera aí, mas quem Moisés está falando aqui? Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Com quem Moisés falou? Com a rocha? Com quem? Ele pegou o cajado como Deus falou. Ele reuniu o povo como Deus falou. Mas na hora de falar com a rocha, ele não se voltou para a rocha, ele se voltou para o povo. E ao invés de demonstrar o poder e a misericórdia de Deus, o que Moisés estava demonstrando aqui? A sua ira contra o povo e a sua rebeldia contra a ordem de Deus. Vamos continuando então até o versículo 12. Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha. Mas ele bateu 2 vezes. O que aconteceu depois de bater a segunda vez? Jorrou água.
e a comunidade e os rebanhos beberam. Agora imagine, pessoal, Moisés, mesmo tendo desobedecido a Deus e tendo batido na rocha, a rocha não saiu água. Bateu de novo, a rocha saiu água. Deus supriu a necessidade do povo. Mas, versículo 12: o Senhor, porém, mesmo tendo feito isso, há um porém aqui. Porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. O que nós vemos aqui é algo muito triste. Em meio à desobediência desses dois líderes, que apenas se deixaram levar pela ira, desobedeceram a Deus, Deus deu a sentença a eles de que eles não veriam a terra prometida também. E isso, mais uma vez, precisa ser enfatizado, o caráter de Deus nos seus julgamentos. A gente pode achar que foi injusto Moisés ter todos esses anos levado o povo e agora, por ter se irado, ele ter sido condenado por Deus dessa forma, a não participar da entrada de Canaã. Mas o pecado dele foi contra Deus, e nós já falamos aqui que um pecado contra Deus tem que tamanho? O tamanho de Deus, que é eterno. Então Deus julgou isso de uma maneira completamente injusta. Não foi injusto? Não, foi justo. Por quê? Porque o Deus que julgou é justo. Continuando então, agora a gente vai ver algo absurdo, algo assustador realmente. Depois de Deus suprir a água do povo, nós vamos ver uma atitude do povo no capítulo 21, versículos 4 a 5. Uma atitude deles em relação a outra coisa agora, não mais a água. Prestem atenção. Partiram eles do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Pessoal, que comida é essa que eles estavam falando? Era o maná. Eles chamaram a comida que Deus dá de miserável. Olha, eu não consigo entender como eles tiveram tamanha audácia de fazer isso. Vamos ver como Deus respondeu a esse povo. Versículo 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Deus aqui castigou o povo por causa desse pecado. E na medida que os israelitas eram picados por essas cobras, eles morriam também. E de uma maneira semelhante a essas cobras, Satanás ele também picou a humanidade. Mas o veneno de Satanás ele não entrou na corrente sanguínea. Ele entrou no nosso coração, na nossa mente. Ele envenenou Eva com mentiras e trouxe com isso o pecado. E através do pecado trouxe o quê? A morte. E é interessante notar que os israelitas, eles não podiam se livrar dessas cobras. Sabem por que eles não podiam se livrar dessas cobras? Porque Deus mandou essas cobras. Deus mandou.
O Deus que protegia o povo, agora se voltou contra o povo, por causa do seu pecado. Quando Deus decide castigar os pecadores, não há um lugar seguro onde possam se esconder. Lembrando nos dias do dilúvio, depois que a arca foi fechada, existia algum lugar seguro para as pessoas correrem? Nenhum. Quando Deus puniu Sodoma e Gomorra, será que eles conseguiram escapar do fogo e do enxofre? Não havia escapatória. Quando a esposa de Ló olhou para trás e desobedeceu a Deus, ela teve uma maneira de escapar do julgamento de Deus? Não. Quando Deus decide agir, nenhum homem pode impedir. Quando Deus decide castigar, nenhum homem pode fugir. Os que dizem que ele é misericordioso, mas é pouco cuidado. Sim, com certeza. Mas algo muito interessante aconteceu com os israelitas. Olhem só o que interessante. Versículo 7. O povo foi a Moisés e disse: pecamos. Olha aí, ó. Eu pensei que eles não sabiam essa palavra. Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes no meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O que os israelitas reconheceram aqui? Eles reconheceram que pecaram contra Deus e contra Moisés. Por que Arão não é citado mais aqui? Porque ele morreu antes do capítulo 21. A questão é, eles fizeram algo novo aqui, né? Os israelitas. Depois desse julgamento de Deus, eles reconheceram o seu pecado. Mas foi só isso que eles reconheceram? Não foi. Olhem no texto. Tem mais uma coisa que eles reconheceram. E não está explícito. Muito bem, Lê. É por isso que você é a Leila. Eles reconheceram que somente Deus poderia salvá-los. Como é que a gente sabe disso? Como é que você sabe, Leila? Pessoal, quando alguém se arrepende e concorda com Deus, que é um pecador, é necessário que haja o que com a pessoa? No arrependimento é necessário que haja o que? Humilhação. Percebam que Israel se humilhou aqui. Eles estavam dizendo assim: nós pecamos, por favor, tire isso de nós. Toda vez que nós nos arrependemos, para alguma pessoa ou para Deus é necessário humilhação. E nosso ego gosta de ser humilhado? Não, nem um pouco. O que nos é ensinado muito é que a gente deve amar quem? O próprio. Amor próprio. Não ter uma estima baixa, mas ter uma alta estima. O que é estima? Estimação? Não, é estimar, é gostar de si. Eu me estimo, eu me cuido, eu gosto de mim, eu me valorizo, eu me amo. Mas é necessário que esse amor por nós seja humilhado e reconhecer que a gente é pecador. Então o povo fez isso, algo até então surpreendente, né? Então eles reconheceram que só Deus poderia ajudá-los e que Moisés era esse mediador. E realmente, Deus, Ele é misericordioso. E sabe o que Ele decidiu? Através da oração de Moisés? Ele decidiu perdoar e salvar esse povo. Olhem só o que é dito aqui no versículo 8. Vamos ver o que Deus mandou Moisés fazer. O Senhor disse a Moisés: diga ao povo que eles vão morrer mesmo. É isso? Não. Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Deus aqui disse
cada um descubra a sua maneira de ser curado. Isso ele falou? Foi isso? O que ele fez? Ele deu uma ordem. Nessa ordem envolvia o quê? Um plano, uma provisão. O plano era fazer uma cobra de um material, que ele não ordena o material, mas Moisés faz de bronze, e colocar sobre um poste. Então Deus dá um plano ao homem. Não é o homem que diz a Deus. Moisés diz assim: Deus, eu tenho uma ideia para acontecer, o Senhor salvar o povo. Não, Deus é que dá o plano para o homem ser salvo. E esse plano aqui envolvia algo curioso. Uma cobra de bronze, no caso foi bronze, feita e foi levantada para que o povo simplesmente o quê? Olhasse. E por que foi colocado em cima de uma vara, num poste? Com certeza mais alto que esse, tá? Por que foi colocado num poste? Quantas pessoas mais ou menos existiam nessa época em Israel? De 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas. Será que era fácil chegar a esse poste? Se ele fosse baixinho? Você sabe que a única coisa que a gente não deve fazer quando for picado por uma cobra é correr. Não faça isso. Não corra. Tente alguém te levar. Porque quanto mais você correr, mais o sangue vai circular. E mais o veneno circular nas veias. Então esse poste era alto para que todo o povo, em todo lugar que fosse mordido, olhasse para ela. Agora eu pergunto, se o povo orasse, mas não olhasse para essa serpente, eles seriam curados? Não? Mas se eles dessem um presente para Deus, um sacrifício, mas não olhassem, eles seriam curados? Não. Eles apenas seriam curados se olhassem para a serpente. Agora, o que vocês acham? Será que é o... Deus usa a serpente. Uma vez ele transformou, né, o bastão dele numa serpente. Sim, Deus usa a serpente por algum motivo desconhecido. Talvez porque eram serpentes que estavam atacando. Mas há um motivo para essa serpente ser... para eles terem que olhar para essa serpente. E esse motivo é revelado mais tarde por Deus. Então todos aqueles que olhassem para ela seriam salvos. Agora pergunto, conhecendo o que vocês já sabem sobre Deus, se alguém fosse picado, olhasse para a serpente, será que alguém que fez isso não foi curado? Será que alguém passou por uma experiência que olhou, não foi curado e morreu? Não? Por quê? Porque a serpente era mágica. É isso? A serpente era mágica? Que poder havia aqui? Poder de Deus. Agora então por quê? Por que olhar para essa serpente Deus ia curar realmente? Sim, pela fé, pela obediência. Mas quem garante que Deus ia fazer isso? Que Deus ia realmente fazer isso, curar a pessoa? Sim, mas Deus estava demonstrando várias vezes, desde o início, que Ele era fiel. Ele dizia e cumpria. Então nós já vimos aqui no estudo que Deus faz isso, Ele fala e cumpre. Certamente por isso nós podemos ter certeza que todos os que olharam para essa cobra foram curados. Então, concluindo o nosso estudo, essas coisas que aconteceram aqui, elas aconteceram há 3.400 anos atrás. E mesmo fazendo tanto tempo, Deus quis que isso tudo tivesse escrito para nós hoje. E chegou até nós. E por que Deus passou isso tudo para nós? Ele passou tudo isso porque Ele quer nos ensinar algumas coisas. A Bíblia, ela nos ensina, nesses textos, em toda ela, que Deus, Ele é santo e justo. E que esse Deus santo e justo pune todo o pecado e rebelião. A Bíblia também nos ensinou hoje e nos ensina que Deus é misericordioso e salvador. Ele perdoou os israelitas e lhes providenciou salvação. Se Deus não desse
uma providência a eles de salvação, eles não seriam salvos, morreriam. Teria que vir de Deus. E nós vimos hoje também que a Bíblia nos ensina algo que talvez vocês não gostem, mas ela ensina isso. E se vocês forem sinceros, vão reconhecer. A Bíblia nos ensina que a natureza humana, ela é depravada. Facilmente nós poderíamos ser como Israel, como os israelitas. Eu não. Imagina tudo aquilo acontecendo e Deus fazendo tudo aquilo e nunca ia me comportar assim. Não confie tanto em você mesmo. Não aposte sua vida nisso. Apenas porque nós não tivemos essas circunstâncias é que nós podemos dizer isso. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e crer nela. E é isso que ela nos diz. Sobre Ele e sobre nós. Perguntas, então, para ver se vocês captaram nesse calor. Nem tá quente, pessoal. Vocês fazem tempestade em copo d'água. Por que os 10 espias, ou 10 espiões, nunca entendi por que os espias, acharam que Israel não poderia entrar em Canaã? Havia gigantes, as cidades eram grandes e fortificadas. Existiam muitos povos mais poderosos, cananeus, amorreus, jebuseus. Olha, lembra quase todos, faltou um. E os mateus também. Isso mesmo. E eles não creram na promessa de Deus. Agora, por que Josué e Caleb acharam ou criam que Israel poderia entrar em Canaã? Eles tinham lembrança de tudo que Deus fez no Egito, na travessia do Mar Vermelho, na destruição dos cabos, no caso carroças do Egito, e a morte de Lembrar de Deus, lembrar das coisas que Ele faz, nos faz confiar nele? Será que a nossa memória ajuda a confiar em Deus? Pela Bíblia, já que a gente tem falhas de memória, a Bíblia nos faz confiar em Deus pelo que Ele fez no passado. Mas todos aqueles que andam com Deus há algum tempo, podem olhar para a sua vida e verem várias vezes Deus sendo fiel. Então nossa memória também nos ajuda a crer, lembrar dessas coisas. Do que estamos chamando Deus se não crermos em Sua palavra, nem confiarmos nele? Chamamos Deus de mentiroso. Deus aceitará alguém que não crê no que Ele diz? Não, exceto ninguém. Qual foi o castigo de Deus sobre os israelitas por não crerem em sua promessa de dar-lhes a terra? Exatamente. E o que aconteceu com eles? Não iam entrar e voltar para o Egito, é isso? Todos morreriam no deserto. Quem Deus disse que entraria na terra prometida? Caleb e Josué. E os filhos de Israel. O que os israelitas deveriam ter feito quando precisaram de água? Pedir a Deus. Não reclamar. Nem de Moisés, nem de Arão, nem de Deus. Por que o Senhor disse que Moisés e Arão não entrariam na terra prometida? Pois ele mandou falar com a pedra e a pedra foi espancada 2 vezes. Sim, e o que isso representa? Desobediência à lei de Deus. Eles foram desobedientes. Em vez de mostrar o poder e a misericórdia de Deus, o que eles mostraram ao povo? A sua própria ira. O que foi exaltado ali não foi Deus, foi eles. Pergunta 9. O que o Senhor fez para castigar os israelitas por sua incredulidade? Serpentes. Serpentes muito fofas, né? Não, altamente venenosas, que mataram os israelitas. Diz que Moisés morou no deserto uns 40 anos, mas depois foi de 40 anos que ele morreu, né? Ele viveu no deserto ainda há 40 anos. E um pouco antes de entrar na terra prometida, ele morreu. Quem foi que
como uma cobra, picou todas as pessoas e trouxe morte ao mundo. Satanás fez isso. Como Satanás trouxe a morte a todas as pessoas? Como? Enganando e impelindo eles a isso, a desobedecerem a Deus. O que Deus disse que Moisés fizesse para salvar os israelitas da morte? Botar num poste. O Moisés, isso? O que era botar num poste? Uma serpente. Não uma... Ele não achou lá dentro da serpente uma de bronze, tá? Fez uma estátua de serpente. O que precisavam fazer para serem curados os que tinham sido picados por cobra? Só olhar, apenas olhar. Olhe para a serpente, nesse caso. A serpente de bronze tinha poderes mágicos para curar aqueles que olhavam para ela. Nós vimos que não. Há pessoas que podem acreditar nisso. Inclusive, eu nem falei para vocês, mas essa serpente, ela foi destruída muitos anos depois. Muitos anos depois. Sabe por que ela foi destruída muitos anos depois? Ela foi guardada. E aí um rei de Israel, muito mais tarde, destruiu ela. Destruiu porque eles estavam adorando a serpente, em vez do Deus verdadeiro. Continuando. Eles mereciam ser curados? Não mereciam. Esses não mereciam. Eu até merecia, mas esses ali... Por que o Senhor curou todos que olharam? Se arrependeram, sim. Creram na promessa de Deus. E Deus também é fiel. Por isso, todos responderam certo. E, por último, alguém que olhou para a serpente de bronze na haste, morreu? Nenhuma morte. E mesmo que o registro não nos conte, será que alguma morreu? Nós temos visto até agora que Deus é fiel em sua palavra. Nós podemos confiar que não, ninguém morreu. Então, semper continua em latim no dia 15 de novembro às 20 horas, se Deus quiser.